Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Opa, deixa eu arrumar essa luz aqui. Aí, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. Sejam bem-vindos. Opa. Muito obrigada pela presença de todos. Eu coloco aqui o negocinho para me ajudar. Todos. E aí eu mesma coloquei aqui errado. Vamos entrando, minha gente. Obrigada Camila e Alec, que fizeram uma apresentação tão linda. Eu fiquei daqui assistindo enquanto estava me harmonizando aqui na nossa correria. Deu tudo certo, estamos aqui juntos novamente. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai trazer hoje. E hoje nós vamos falar aqui sobre atire a primeira pedra. E aí a gente tem vivido muitas situações. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário aqui. Para ficar legal para todo mundo. A primeira pedra. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. Ah, não consigo. Não sei o que é. Mas sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Mas vamos falar. Exatamente, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a gente começa a trazer isso para os nossos tempos de hoje. E quando a gente pensa assim, tá, vou atirar a primeira pedra onde? Será que isso cabe no nosso contexto de hoje? Eu estava batendo um papo aqui com a minha filha, foi ela que me ajudou a escolher o tema, exatamente por essa questão de nós julgarmos muito. Nós somos pessoas imperfeitas, estamos aqui exatamente para evoluir, e aí a gente está no momento onde a gente julga muitas pessoas, né? E lá no Evangelho está escrito, não julgueis para não serem julgados. E nós não gostamos que as pessoas apontem o dedo para a gente, isso é muito natural. Quem é que gosta? Quem é que quer que alguém aponte o dedo para você? Ninguém quer, a gente quer justamente fugir disso. Nós queremos estar livres, né, de julgamentos, livres de comentários. E para a gente estar livre de julgamento ou de comentários, basta fazer uma coisa, ou seja, não fazer nada. Né? Porque tudo que você fizer, alguém vai dar opinião, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai julgar. E o mais interessante disso tudo é quando a gente pensa assim, do mesmo jeito que você julgar alguém, alguém vai julgar você. Então, até no Evangelho está assim, a mesma medida que você usar para julgar alguém, você também será julgado. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, será que eu estou apontando o dedo para o outro? Eu não fiz uma fofoca, eu não reparei nada, eu teci um comentário, nada maldoso, porque eu não vou falar algo maldoso de alguém, longe de mim. Aí tá faltando duas coisas, né, gente? Tá faltando a humildade e tá faltando espelho. Né? Porque tecer comentários sobre alguém, comentar a foto de alguém, publicar alguma coisa que o outro fez, já é julgar. Você já está tirando a pedra. Então vamos começar a colocar a mão na consciência. Será que a gente realmente não julga? E aí a gente tem tido muito conteúdo, né? Eu estava até conversando aqui com a minha filha, ela falou, mãe, é engraçado. Tem um bocado de gente postando um bocado de conteúdo, tentando ajudar as pessoas, e aí ao invés das pessoas acharem bom, as pessoas fazem apontar o dedo, criticar publicamente, ridicularizar, e aí a gente começa a pensar, meu Deus, será que eu estou fazendo isso também? Então vamos experimentar, estamos em tempos de pandemia, todo mundo dentro de suas casas, né? E aí a gente começa a pensar, poxa, o meu vizinho, eu moro em prédio. Quem mora em prédio aí acaba se identificando um pouco. Será que o meu vizinho de cima não consegue fazer menos barulho? Meu Deus, o que será que esse povo está fazendo a essa hora da noite, que eles estão fazendo tanto barulho lá em cima? Aí você escuta o barulho de bola. Fala, nossa, essa mãe dá educação para esse menino, não? É hora de menino estar jogando bola? Aí você fala, não tô jogando, é porque me prejudica. E às vezes você tá fazendo o quê? Nada, assistir novela. E o menino não pode brincar,
Porque você já está comentando da vida do outro porque ele está fazendo alguma coisa. Tem gente que liga o liquidificador às 6 horas da manhã. Aí você fala, nossa, mas em tempos de pandemia, 6 horas da manhã pode fazer barulho? Ou o interfone toca, fulano está recebendo visita? E aí a gente começa a pensar, poxa, será que eu não julgo mesmo? Será que eu não atiro a pedra em ninguém? Porque nós somos muito imperfeitos. A gente faz isso e faz isso direto. Né? Conversando em casa, a gente estava até falando aqui, né? Eu falei, engraçado, eu mesma às vezes estou na janela, aí eu moro em frente a uma praça, e a praça estava cheia de gente. Falei, gente, esse povo tem noção não? O que eles estão fazendo na praça? Depois eu mesmo parei e pensei, mas eu sou boboca mesmo, né? Sei lá se essa pessoa não está aguentando mais ficar em casa. Sei lá se essa pessoa está brigando em casa e saiu para não fazer alguma coisa pior. Nós muitas vezes julgamos as pessoas, mas de uma forma muito maldosa. Né? Esses tempos eu estava no mercado e tinha um menininho, ele já é maiorzinho, assim por volta de uns 10 anos, e ele estava sem máscara. E eu vi as outras pessoas do mercado, assim, comentando lá né? Ele estava lá perto do pão e eu estava nas verduras, mas eu bati o olho de longe, eu já conhecia a criança, né? E aí eu olhei e tinha gente falando assim, um menino desse tamanho, será que não sabe que tem que usar máscara? Só que ele é autista. E ele tem um autismo bem severo. Quando você passa perto, você percebe. E mesmo assim as pessoas estavam julgando. E aí a gente para e pensa assim, caramba, será que eu não estou fazendo isso? Será que eu também não apontei o dedo para alguém que estava sem máscara? E a pessoa às vezes tem alguma fobia? Ou a pessoa tem alguma doença? Porque as pessoas que têm fobia estão com muita dificuldade de usar máscara. Ao invés de apontar o dedo para o outro, ou a gente simplesmente falar, ah não, eu também tenho só para não usar máscara. Por que a gente não fala assim, poxa, será que essa pessoa tem algum problema que ela não consegue usar? Eu acho que é tão mais caridoso e é uma coisa que a gente tem que aprender. E eu me incluo, tá? Quando eu tô falando disso tudo, eu não tô falando só pra vocês, tô falando pra mim também. Do mesmo jeito, muitas vezes eu julgo e falo, meu Deus, esses meninos têm que ficar em casa, não tem que ficar na rua correndo, brincando, não. Só que a gente não sabe como é que se esses meninos são hiperativos, por exemplo. Menino hiperativo, ou você gasta a energia dele, ou ele não vai dormir. Os pais estão exaustos. E quem somos nós para julgar? Aí outro dia, eu não gosto de colocar as coisas muito pesadas e muito sérias. Gente, pode colocar comentário, pode colocar pergunta, coloca aí pra gente papear. Outro dia minha filha falou assim, mãe, eu ri tanto de um cara falando nesses youtubers. Ele disse que estava na janela e a janela da cozinha dele dava de frente para a janela da cozinha da vizinha. Ele nem conhecia. Aí falou que era uma moça muito bonita, inclusive. E aí eu ri que ele estava olhando e a moça fazendo as coisas já estava ficando constrangida, assim. Aí a moça estava pensando que ele estava interessado. E ele falou, gente, eu estava olhando a bagunça da pia dela. Como é que ela conseguia fazer comida com a pia bagunçada? Aí, e a moça assim, olhando já querendo dar moral, né, pro sujeito lá da outra janela. E ele, na verdade, estava olhando os defeitos dela, não estava olhando os atributos, as qualidades que ela achou que ele estava olhando. E isso é tão engraçado porque tem gente que fica um tempão na janela prestando atenção na vida dos outros, né? E em apartamento isso é muito engraçado, porque acontece muito. E quantos de nós não estamos aí olhando dentro da casa do outro? Quantos de nós não estamos olhando se o outro está lavando a louça, se tem alguém brigando, se os outros estão fazendo comida fora de hora? E o que nós temos a ver com isso? Por que nós estamos apontando o dedo para o outro? Você gostaria que alguém te julgasse? Claro que não. E a gente vai estendendo isso, sabe? Será que eu recebo as atitudes do meu irmão, pessoa igual a mim, da mesma forma? Se alguém chegar e falar assim, Paty, será que isso é hora de você estar trabalhando? Isso não era hora de você estar cuidando das suas filhas, não?
Pode ser que eu fique muito brava e fale assim, poxa, mas quem faz meu horário de trabalho sou eu, o que você tem a ver com isso? Não é verdade? Mas aí a gente para e pensa, poxa, ele tá olhando os horários dele. Ele não sabe o que eu fiz, se eu já fiquei com a minha família, como é que eu me organizo, como é que isso funciona dentro da minha casa. Mas mesmo assim continua fazendo os apontamentos. Então, assim, todos nós vamos medir a rotina do outro de acordo com a nossa rotina, mas nós não recebemos isso da mesma forma. E é importante que a gente receba e que a gente observe isso. É diferente, por exemplo, de você ver um casal que está passando por violência doméstica. Aí sim, violência doméstica, a gente tem que meter a colher, não é verdade? Né? Assim está a campanha do Ministério Público para que a gente ajude essas pessoas, as crianças, as mulheres que muitas vezes estão passando por esses problemas. Nós temos que ajudar, né? Nas farmácias, a mulher que chegar com um X vermelho na mão, ela vai ser socorrida por causa de violência doméstica. E a mulher que às vezes numa ligação, num sinal que ela te fizer pela janela, se ela esticar a mão, fechar o dedo e fechar a mão, ela está querendo te dizer que está passando por violência doméstica, está te pedindo ajuda. Então, assim, é um momento que a gente começa a olhar para o outro com compaixão. É um momento que ao invés de olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente. E quando a gente olhar para o outro, a gente olhar na intenção de ajudar. Eu sei que não é só esse momento que é para isso, que a gente tem que fazer isso durante todo o tempo, na verdade, né? Porque é um processo de evolução que nós estamos passando. Mas que tal a gente exercitar isso? Que tal a gente tentar entender a dificuldade do outro, a rotina do outro, o que o outro está passando, ao invés de simplesmente a gente sentar, como diz, em cima do defeito e falar do outro. Então a gente tem que começar a perceber melhor isso, sabe? Ver essa funcionalidade, como que isso pode acontecer de um jeito bom e como não pode. Não é verdade? Gente, vai mandando joinha para mim, vai me dando retorno que tá tudo ok. Pode fazer pergunta, pode fazer comentário. Eu adoro a interatividade com todo mundo. Chama o pessoal para participar da live para a gente conversar aqui sobre o assunto que é interessante e que é bacana para a gente colocar em prática. E aí eu penso assim, será que eu olho para as minhas próprias atitudes? Será que antes de ligar um liquidificador 10 horas da noite eu paro e penso assim, eita, será que eu vou atrapalhar alguém? Porque pode ser que eu esteja atrapalhando. Pode ser que eu moro numa casa e eu não estou atrapalhando alguém de fora, mas eu estou atrapalhando a pessoa que está dormindo no outro quarto. Aí fala, não, mas fulano dorme o dia inteiro. Você sabe o que ele está sentindo? Você sabe o que cada um está passando no seu íntimo para julgar se a pessoa está dormindo 3 horas da tarde? Você sabe se ele é uma pessoa que produz de madrugada e durante o dia ele descansa? Porque o período de atividade dele é noturno. Eu tenho várias pessoas que eu atendo que são assim. Elas são de atividade noturna. E aí, quando é de dia, eles dormem até quase meio-dia. Mas eles passam até 4 da manhã produzindo. Fazendo processos, desenvolvendo programas, fazendo aulas, fazendo um bocado de coisa, gravando e tal. Porque ele não consegue. É um período que a cabeça dele está muito ativa. E nós temos que respeitar isso. Nós não estamos aqui para julgar. Nós não estamos aqui para apontar o dedo. Nós estamos aqui justamente para fazer o contrário, para agregar, para acolher, para entender o outro. Isso é muito importante. E aí, eu quero que as pessoas me julguem na mesma medida? Porque se você não tem um sono muito bom e acorda 6 horas da manhã no domingo e vai fazer café e faz barulho na cozinha, alguém que não tem esse ritmo de vida também vai te julgar. Falar, meu Deus do céu, essa pessoa cai da cama, não tem condição um negócio desse. E aí a gente começa a olhar isso de uma forma mais ampla. Poxa, o que eu quero? Eu estou recolhido, não em quarentena, recolhido dentro de casa e eu estou usando esse tempo para me desenvolver? Ou eu estou usando esse tempo para aumentar minha lista de dívidas? Por quê? Né, hoje eu até fiz um post lá no meu Instagram que eu falei, gente, isso aqui dá uma live. Tá o Chaves do Kiko lá, o Chaves. E aí tá assim, foi sem querer querendo. O foi sem querer é o consciente. O querendo é o inconsciente. Será que eu faço as coisas sem querer querendo?
Será que eu aponto o dedo pro outro sem querer, querendo? Ou seja, no fundo, todos nós temos todos aqueles defeitos que a gente enxerga no outro. Muitas vezes nós julgamos muito mais pessoas do que a gente imagina. Quem aqui já se pegou julgando político? Estou levantando o dedo, de verdade. Quem aqui já se pegou julgando artistas? Repórteres, youtubers, digital influencers. Todos nós já julgamos, todos nós falamos, mas não é possível, esse cara é isso, esse cara é aquilo, parará. Enquanto nesse momento, concordando ou não com o sujeito, a gente tinha que estar vibrando para a espiritualidade para falar assim, Jesus, coloca luz na cabeça dessa pessoa, ele tem mais informações do que eu. Porque se ele está tomando alguma decisão, se ele está dizendo alguma coisa, às vezes ele sabe alguma coisa que eu não sei. E aí, se ele sabe uma coisa que eu não sei, ele está tomando uma atitude. Você quer ver uma coisa que aconteceu aqui em Brasília? Porque eu fiz isso demais. Quando o Ibanez, aqui em Brasília, quem não é de Brasília vai entender, o governador local, ele, em março, ele foi o primeiro a tomar a medida de segurança para fechar as escolas, né? Para a quarentena. Ele decretou, né? Fez por decreto. Eu lembro que eu li aquilo e falei, que absurdo, isso não é doido? Eu fiquei assim muito indignada. Só que eu não tinha os dados que ele tinha. E nem por isso eu estou certa de julgar ele. Uma semana e tanto depois, quando eu fui entendendo o que era isso tudo, eu falei, cara, que bom que esse sujeito fez isso. Que bom que ele decretou o fechamento das escolas, de espaços públicos naquela época. Porque senão, muitas vezes não estaremos preparados para passar por isso agora. Então a gente faz isso muito. Eu fiz e confesso, não estou confessando como se eu estivesse no confessionário, não. Eu estou confessando que eu acho que tem um efeito didático e eu me envergonho, mas ao mesmo tempo depois eu entendi e falo, não, o cara, se ele está lá no governo, se ele tem algumas informações que eu não tenho, eu não vou apontar o dedo, eu não estou no lugar dele. E se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Porque sempre quando a gente vai apontar o dedo para o outro, a gente tem que pensar, e se eu estivesse no lugar dele? Porque se eu não colocar isso, como é que eu faço? Será que eu vou estar sendo justa? Por quê? Porque sempre que você critica a atitude de alguém, seja ela qual for, você pode ter a atitude que for. Você fala assim, mas fulano matou, matar tá errado. E por que mexe tanto com você o fato do fulano matar? O fato do fulano ser um assassino? O que mexe tanto com você o fato da outra pessoa ser de vida livre? Ou seja, fazer do corpo dela o que ela quiser. O que mexe com você a pessoa beber tanto? O que mexe com você a pessoa gostar tanto de festa? Será que você não está com alguma coisa reprimida? Tem isso dentro de você e por isso você sente e critica o outro porque ele teve coragem de fazer? Paty, mas é errado. Opa. Primeiro que eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado. A gente está aqui para dizer assim, olha só, foi essa aqui a mensagem que Jesus deixou para a gente? Ele falou para a gente fazer ao outro que gostaríamos que fizesse conosco. Se a pessoa mata, ele está errado, no sentido de que a vida pertence a Deus, o direito da vida e da morte. Ele está infringindo uma lei natural, uma lei social e uma lei natural. Mas, quando você julga, você também gostaria de ser julgado? Então, toda vez que nós apontamos o dedo para o outro, nós temos que pensar assim, peraí, o que tem disso em mim? O que tem de assassino em mim? O que tem de violento em mim? Porque se aquele desejo que está ali que você reprime, porque você entende que não pode ser que ele esteja dentro de você e nós não podemos apontar o dedo. Ele não conseguiu reprimir esse desejo que faz tanto mal a ele e a outra pessoa. E esses desejos primitivos, eles realmente precisam ser contidos e canalizados para alguma coisa do bem. O nome disso, inclusive, dentro dos movimentos psicológicos, chama sublimação.
Então, uma pessoa que tem uma energia sexual muito grande, que, né, tecnicamente, se a pessoa tivesse absolutamente desequilibrada, estaria aí tendo relações sexuais com diversas pessoas, traindo, fazendo um bocado de coisa. E aí ele pega essa energia e canaliza para outra coisa, para o ramo da criatividade, para fazer vários trabalhos assistenciais, que é o mesmo tipo de energia, e aí você canaliza essa energia para fazer algo bom. Poxa, ele não sublimou? Ele não pegou aquela energia que poderia estar desequilibrada, que estava sobrando dentro dele, e fez alguma coisa boa com aquilo? Então, quando isso acontece, isso é maravilhoso. Agora, ao invés de julgar, por que a gente não ajuda esse ser a olhar nisso de uma forma melhor? Poxa, meu irmão, você está fazendo uma coisa que não é legal, você está prejudicando os outros e prejudicando a você. E eu não vim aqui para te julgar, mas eu vim aqui para te convidar a fazer diferente. E ajuda dando uma ideia para fazer uma coisa diferente. Então, se a pessoa não consegue ficar dentro de casa porque está ansiosa, ajuda a pessoa a falar, sabia que tem uma ginástica que a gente faz, não paga nada aqui, ó, na internet, igual você acessa aqui para assistir a live, você assiste em casa, você vai gastar energia e vai dormir melhor. Você não vai ficar tão nervoso, não vai ficar tão ansioso. Eu vou te emprestar um livro, eu vou mandar, higieniza o livro, põe dentro do plástico e deixa lá para a pessoa, com todos os cuidados que você pode. E aí você começa a dar ideias, ao invés de ficar apontando o dedo. Ao invés de você ver, né, um digital influencer, um instagramer, que chama, né? Nós que estamos aqui dando palestras, sabe, eu falo que estamos, né? Nós não somos digital influencers, é diferente quando eu faço isso lá na minha profissão, mas se alguém faz alguma coisa errada, todo mundo compartilha. E o bom, você compartilha? Porque é muito fácil falar assim, tá todo mundo divulgando fake news. Você está divulgando fake news? Ao invés de apontar para os outros, é porque você estava com vontade de divulgar. E aí não basta não fazer o mal, a gente tem que fazer alguma coisa boa. Tá cheio de fake news, então publica alguma coisa boa. Publica alguma coisa que faz as pessoas, acordarem. Quantas pessoas não chegam em mim e falam assim, Paty, eu tô gostando tanto dessa história de live, porque antes eu não tinha essa oportunidade de ouvir algumas coisas. E às vezes para eu ir no lugar e tal, estava complicado. E agora não. Agora eu consigo. Poxa, eu acho isso o máximo. Porque no momento onde está tudo parecendo tão negativo, a gente está entrando na casa das pessoas. Eu tenho certeza que na casa de muitas pessoas, não tem só uma pessoa escutando. Então para mim não tem 30 pessoas aqui na live, neste momento. Para mim tem muito mais. E eu acho isso o máximo. Porque às vezes pessoas que jamais pisariam para ir assistir alguma palestra, jamais iam fazer uma reflexão que a gente traz aqui, neste momento ele está fazendo, querendo ou não. E aí, o que você está fazendo? Você está fazendo um bem, você está fazendo uma coisa boa. Quantos de vocês pegam e falam assim, pega esse negócio aqui que eu escutei, foi tão bom para mim, eu vou mandar para você escuta também, que eu acho que vai ser legal. Mas se for alguma coisa boa, que é alguma coisa ruim, um defeito, uma foto de alguém que esteja sendo ridicularizado, a maioria das pessoas divulgam. Então assim, será que é legal? Será que passou pelas 3 peneiras? Vocês lembram das 3 peneiras? Me ajudem a lembrar aí, quais são as 3 peneiras? É a peneira da bondade. Será que isso é bom? A peneira da utilidade, isso aqui é útil, e a peneira da verdade, não é isso as 3 peneiras, gente? É da bondade, da utilidade e da verdade. Depois que você passar pelas 3 peneiras, as coisas que chegam até você passa para os outros. Porque se você não passar por isso, você vai estar fazendo fake news. Se você falar assim, o fulano estava fazendo não sei o quê, uma barulheira, acho que eles estavam brigando. Será que vão separar? Isso é da sua conta? Não, né? Então, assim, e a gente pode estar rindo disso, porque a gente está falando assim, meu Deus, olha, escutei isso outro dia. E é normal porque estamos todos muito alertas com o que acontece muito próximo de nós. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque do mesmo jeito que você está falando de alguém está falando de você, e você não vai gostar. E aí a gente começa a falar,
Se tem um casal brigando, ou se tem uma criança muito desequilibrada, chorando muito, por que você não começa a fazer prece do lado de cá para eles acalmarem? Aconteceu isso comigo certa vez. Eu estava, era coisa de 1h da manhã, e um dos vizinhos, que nem mora aqui mais, eu nem os conhecia, começaram a brigar muito, muito, muito. Era pancada de porta e não sei o quê. E aí eu acordei assustada. E aí eu comecei, aonde eles iam, eu ia atrás fazendo oração. Oh meu Deus, acalma esse pessoal, ajuda. Eu sabia que tinha criança. Aí eu falei, ajuda a criança a não acordar, ô Jesus amado. E eu ia rezando, fazendo oração em todos os cômodos que ele andava, eu ia ouvindo barulho e ia atrás, fazendo oração, como se eu estivesse dando passe, assim, que eles moravam embaixo. Aí eu ia dando passe. Porque eu falei, poxa gente, pelo amor de Deus, que desequilíbrio um negócio desse. Eu tomei um susto danado. E graças a Deus as coisas acalmaram. E eu ficava assim, aí eu corria no quarto das minhas filhas e falava, ai, tomara que elas não escutem, tomara que elas não acordem. Porque, né, acordar com briga é um negócio ruim. E aí eu falei, poxa, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer de útil. Sabe, tem criança que às vezes chora, tá nervosa, quer passear, não pode. Vai lá, chega ali perto, tal, mentaliza, faz a oração, pede a Nossa Senhora, pede a São Francisco de Assis. E aí você vai ajudando à distância, ao invés de ficar apontando o dedo e criticando o que o outro faz, sabe? Se alguém emitiu alguma opinião pública e foi uma opinião que não foi legal, sabe? Mande vibrações para a pessoa conseguir se retratar, para outra pessoa não ser atingida com o que a pessoa disse, ao invés de ficar compartilhando e dizendo, olha lá, fulano falando isso, se eu gostar, não ia. Então, ao invés de ter uma atitude negativa, de julgar, de ridicularizar, transforma isso. Esse transformar é uma escolha. Nós é que escolhemos o que nós apontamos o dedo e o que nós nos recolhemos em oração, em vibrações positivas e emitimos. Porque, acredite, quando você está julgando, você está emitindo dardos, sabe? Dardos malignos, energias ruins. Quando você está fazendo uma prece, né, em direção a alguém, você está fazendo um passe à distância. Quem aqui já tomou passe e saiu muito melhor? Tipo eu, já fui muitas vezes, falei, pelo amor de Deus, alguém me socorre que eu preciso transformar essa energia que está em mim, que eu não estou conseguindo. E aí você entra na cabine de passe, agora passou. A gente sai, né, levitando. E a gente não tem essas possibilidades hoje. Por que nós temos grupos de oração e todo mundo falamos assim, por favor, envie vibrações para fulano, para ciclano, que está numa situação assim, assado. Olha, se você fecha o olho e fala, Senhor, eu não conheço essa pessoa, mas que os anjos possam ir lá, que o seu mentor espiritual possa ser fortalecido, que ele possa sair dessa, se for do merecimento, ou ele encontre a melhora que ele necessitar. Tá bom? E nós não temos que julgar, nossa, fulano pede ajuda toda hora. Até isso eu vi o povo falando. E isso é muito perigoso. Porque se fosse você que estivesse precisando de ajuda toda hora e todo mundo estivesse fazendo oração por você, eu já necessitei. E eu tenho profunda gratidão. Muita mesmo. Então, todas as vezes que nós julgamos a atitude do outro, nós nos colocamos na situação de sermos julgados. E isso não é legal. Isso não faz bem. O que você quer receber dos seus vizinhos? O que você quer receber dos seus amigos, dos seus colegas? Eu quero receber boas vibrações. Adoro os coraçõezinhos. Recebo todos. De verdade. Recebo mesmo. Eu não quero receber julgamentos. Ah, a Paty todo dia está aqui na live dos céus. Não julgueis. Nós sabemos, nós que estamos lá nos bastidores tentando fazer todo o trabalho, sabemos. E tá tudo bem. E aí a gente tem que entender, poxa, por que a gente não se junta então? Vai fazer alguma coisa legal? Montamos o grupo de oração, quem não faz parte? Não, me coloca no grupo de oração, ou não cabe nesse grupo, vamos fazer outro grupo de oração? Oração nunca é demais. Só aumenta as vibrações. Né, Nilza? Só aumenta as vibrações. Foi sua filha que precisou essa semana, que fez cirurgia bonitinha e se recuperou e recebe todas essas vibrações. Quem aqui já recebeu as vibrações dos grupos de oração? É maravilhoso, gente. E por que a gente, ao invés de mandar essas vibrações, está lá apontando o dedo?
De jeito nenhum, nós não podemos de jeito nenhum fazer isso. Nós temos, na verdade, é que mandar as boas vibrações, ajudar as pessoas. Sabe, a lei de ação e reação, ela é implacável. Você pode semear o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Ninguém aqui vai plantar, sei lá, gente, jiló. Eu adoro jiló, se eu colher jiló eu vou achar bom. Mas ninguém aqui vai plantar jiló e vai colher mexericas poucãs doces. Não. Vai colher pitangas, morangos. Não, se você plantou jiló, meu amor, você vai colher jiló. Se você plantou julgamento, você vai colher julgamentos. Então, assim, a semeadura, ela é livre. Absolutamente livre. Você escolhe as sementes que você vai semear ao longo da sua vida. Agora, a colheita, essa você vai precisar fazer. Então, muitas vezes, nós não sabemos o que estamos plantando, achando que estamos revestidos da couraça da justiça. Vocês já ouviram falar disso? Muitas vezes nós nos achamos revestidos de juízes justos. Quem te colocou como juiz justo? Se Jesus, que era Jesus, não julgou, quem somos nós? Se nós somos aprendizes e o chamamos de mestre, a gente está querendo ser mais que ele? E são nas coisas mais simples. Tem aquela historinha que já é muito conhecida, mas eu vou contar, da mulher que todos os dias, quando tomava café da manhã com o marido, sempre falava da vizinha. Falava, nossa, essa mulher não sabe lavar roupa. Todos os dias ela vai estender os lençóis estão encardidos. Eu não sei como que uma mulher dessa é uma dona de casa. Ela não tem dedicação à família dela, porque ela coloca lençóis sujos para secar. Ela não tem esmero, ela não tem cuidado com a família dela. Aí o marido foi lá, um belo dia, enquanto ela tomava café e falava, pegou um paninho com uma buchinha e limpou o vidro. Era o vidro da mulher que estava sujo. Daquela que estava sentada, tomando o café dela e falando mal do outro. Então, quantas vezes nós não estamos olhando por esse filtro sujo de preconceito? E quantas de nós não estamos julgando aí assim, ai, fulaninho tá saindo de casa para vender, fulaninho não tá guardando quarentena. Você sabe o que ele está passando dentro de casa? Você sabe se ele está passando alguma necessidade? Então, assim, não olhe pelo seu filtro. Julgue pelo seu filtro somente você mesmo. Por quê? Porque você mesmo sabe o que está passando dentro da tua casa. Eu não sei. Eu sei o que eu estou passando dentro da minha. Ontem até eu estava numa live com os jovens, para os jovens, né? Lá da FEDEF, da FEB. E aí me perguntaram assim, Paty, como é que está dentro da sua casa? Aí eu falei, tá igual o livro espírita. Mas não era de romance, gente. Eu falei, tá igual o céu e o inferno. A gente vai no céu e vai no inferno. Por quê? Porque a gente tá precisando todo mundo se entender. Quem é que em casa tá igual o céu e o inferno? Tem hora que tá uma benção, tem hora que não tá. Tem hora que as coisas dão errado. Tem hora que a gente tem que acertar os bigodes. Tem hora que tem que fazer reunião de família. Mas, impreterivelmente, no nosso caso, todos os domingos, 19h30, culto no lar. Impreterivelmente, todos os dias, um momento de reflexão, um momento de oração. Então, assim, quem se identifica, levanta a mão aí para eu não me sentir sozinho. Por favor, não é possível que é só aqui em casa que a gente passa todas as situações da vida. Eu sou normal, eu juro que eu sou normal. Minhas filhas também. Então, assim, tem dias que tá todo mundo lindo, tem dias que tá todo mundo de TPM. 3 mulheres dentro de casa, vocês imaginam? Então, assim, tem dias que é lindo, tem dias que tá céu e tem dias que não tá. E aí pergunta, é dentro de casa que tá o céu e o inferno? Não, é dentro de nós.
Tem dias que a gente levanta, bom dia sol, bom dia passarinhos, bom dia gatinhos, no meu caso que eu tenho um bocado. Então tem dias que a gente tá assim, e tem dias que a gente tá falando assim, não quero dar bom dia pra ninguém, hoje eu quero sentar, eu quero chorar, hoje tá ruim, hoje eu tô me sentindo sozinha. Mas você não tá sozinha. Tá, mas hoje eu quero chorar assim mesmo. Chora, meu amor. Nós não estamos aqui para te apontar o dedo, a gente tá aqui para te abraçar. A gente tá aqui para dizer assim, tamo junto. Nós estamos todos juntos. Não é só nesse momento, a gente não estava junto antes, só que a gente estava junto e podia se abraçar. Agora a gente não pode se abraçar fisicamente, a gente se abraça energeticamente. Mas não julga seu irmão, não. Eu não julgo ninguém. Tem gente que vai falar, tem dia para tá ruim. Esse negócio de ficar fechado para mim tá péssimo. Aí eu vou falar, ô pessoa sem fé. É espírita. É espírita. Como é que a pessoa espírita tá sentindo assim? Para, né? Vamos entender. Nós somos espíritas e estamos em busca de evolução. Somos seres humanos absolutamente normais que temos que nos unir. É que nem no casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E ó, que no nosso caso, nem a morte nos separa. Porque não existe morte pra gente. Paciência. Então, assim, é o momento da gente estar junto, da gente estar unido, da gente se amar, da gente se ajudar. Porque o pessoal já marcou as canjica conferência aí, gente, me convida. Ninguém me convidou para nenhuma canjica conferência até hoje. Me convida para as canjica conferência que eu quero participar. Então, assim, vamos nos ajudar. Não vamos apontar o dedinho, não. Vamos nos recolher. Ao invés de fazer assim, ó, vamos fazer assim. Vamos nos voltar em oração. Ou se quiser estender alguma coisa, estenda a mão e emita uma vibração de paz, de saúde, de equilíbrio. Por quê? Porque atirar pedra são as pedradas que você vai levar de volta. Então, é tão importante a gente abraçar o nosso irmão, emitir vibrações boas, e quando você precisa, você recebe assim, ó, e de longe, a gente se sente até abraçado assim. E é bom demais, mas vai depender do que você está plantando. Pois é, Ivani, já está acabando, falta 3 minutos para a gente acabar. E eu queria fazer um convite a vocês, tem tanta gente sofrendo nesse momento. São mais de 40 mil mortos no nosso país. Um desencarne coletivo muito triste. Nós não sabemos aonde isso tudo vai parar. Nós não somos senhores da verdade. Mas eu queria que vocês fechassem os olhinhos, colocassem as mãos para cima. E vamos fazer um Pai Nosso juntos? Por favor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Com muita gratidão, com muito amor no coração, que eu encerro esse momento hoje, nosso de reflexão. Meio de última hora, mas deu tudo certo. Eu acho que pelo menos alguma coisinha deu para cada um refletir. E eu faço isso de coração muito alegre, de verdade. Quero que cada um de vocês receba um pouquinho desses coraçõezinhos que vocês colocam aqui, porque eu recebo de monte, e isso me motiva, isso ajuda todos nós que estamos aqui, que viemos aqui sempre preparar alguma coisinha para a gente compartilhar das nossas dificuldades, das nossas alegrias e das nossas propostas de mudança, das nossas propostas de melhora e de evolução. E ninguém evolui sem o outro. Não tem graça nenhuma ficar bem sozinho. Eu não gosto de ficar bem sozinha. Então, assim, eu faço de tudo para as pessoas que estão próximas fiquem bem também. Essas pessoas incluem vocês, que são a minha casa, que são a minha família também. E isso faz todo o sentido para mim. Aliás, só faz sentido para mim se for assim. Então eu peço imensamente que vocês multipliquem essas bênçãos, que vocês abracem energeticamente todos aqueles que necessitam, para que a gente fique bem todo mundo junto. Um beijo no coração, gratidão a todos que aqui estão.
e estenda esses abraços aí às suas famílias. Agora, dentro da família que está em casa, pode abraçar. Então, vai lá, abraça e fala assim, desculpa se eu te julguei em algum momento. Eu quero aprender, eu não vou julgar mais não. Mas a gente vai errar assim mesmo. Normal. Um beijo. E até nosso próximo encontro. Tchau.